Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa ou mais um podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. E hoje temos como convidado especial, porque essa figura é da maior importância e relevância no mercado publicitário e vocês logo vão saber por quê. Ele é o Antoninho Rosa, um camarada que trabalhou em várias agências de propaganda, um sujeito que deu aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, foi um pioneiro em várias atividades que hoje estão emergindo cada vez mais na área de tecnologia. Tudo bem, Toninho? Ô, Cine, estou ótimo, viu? Obrigado aí pelas considerações, viu? Muito obrigado mesmo. Você é muito mais do que eu falei, com certeza. Mas, para a gente começar, eu queria só resgatar um pouco do É o que Parece. Não do nosso podcast, porque o nosso podcast é filhote de um livro do qual você participou contando um caso, daquele livro que foi lançado durante as comemorações do 20º aniversário do Clube dos 100 Amigos. Claro que você se lembra. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do caso que você contou. Você se lembra dele, Toninho? Eu me lembro muito bem. Foi um dos casos, na verdade, tinham vários para ser contado, mas eu elegi esse como principal porque ele mudou muito a minha vida. Eu trabalhava em agências de propaganda nacionais, principalmente na Salles, né, no qual até depois eu virei vice-presidente, mas houve uma época em que eu estava fascinado com multinacionais. E uma das principais era a McCann Erickson. E a McCann Erickson me fez um convite para eu ir trabalhar lá. A minha área sempre foi mídia, né? E ela estava desenvolvendo uma área de compras de mídia, que não tinha um prestígio que tinha o planejamento. Tanto que os planejadores, os 4 que eram na época, tinham o título de diretores, e eu tinha o título de supervisor. Mas eu aceitei o convite para ser comprador de mídia, e fui trabalhar com o querido Altino João de Barros, nossa, pessoa maravilhosa, tio Altino, que é amicíssima dele, e com o Willy Cautz, já falecido, no qual fiz uma aproximação muito interessante, né? Houve um caso curioso, viu, Rossini, que eu conto no meu causo, né? Havia um cliente lá, chamado Glaslit, que se tornou o maior cliente da agência. Era muito grande. McCann Erickson, nessa época, ficava na São Luís com a Consolação. Esse cliente, ele era muito rígido, era japonês, chamava-se Yamaguchi, senhor Yamaguchi. E haviam 4 diretores de planejamento. Eu lembro, então, que eu era de compras, não tinha o título de diretor. E esse senhor Yamaguchi, ele foi eliminando todos os 4 diretores de planejamento de formas curiosas, né? Assim, tipo, não quero mais você aqui, você não entende nada, quanto desconto você tem na Rede Globo? E foi, de uma certa forma, tão interessante que o Willy Cautz me chamou e falou: Toninho, eu tenho uma coisa aqui para você tentar resolver. Tem um cliente que ele já queimou os 4 diretores associados de mídia, não tenho mais nenhum diretor para mandar lá, e será que você resolve essa bucha aí? Eu falei, estou no risco, né? Vou lá, né? E assim fui. Então, o Rossini e Zé Francisco foi muito curioso, porque na primeira reunião eu fui com o diretor de atendimento, José Blanco, e eu sentei numa mesa redonda. E todo mundo ficou me olhando de uma forma crítica, ou questionando, e eu não estava entendendo nada. Aí me disseram que aquela era a cadeira do seu Yamaguchi. E eu me lembro... Era diferente. Era diferente. Mesa redonda não tem cabeceira. Começou tudo errado, meu. Mesa redonda não tem cabeceira. Aí saí do lugar do seu Yamaguchi, né? Aí ele me fez a fatídica pergunta:
quanto o senhor tem de desconto em Rede Globo? Eu falei, como assim? O senhor compra desconto? Eu quero saber, senhor, o quanto tem de desconto. Não, o senhor não está entendendo. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. Olha, o senhor vai comprar abacaxi, vai na feira. Chega na feira, tem abacaxi de R$100 e tem abacaxi de R$50. O senhor, na intenção de ter um bom desconto, compra o abacaxi de 50, óbvio, metade do preço. Levou para casa, não dá para abrir o abacaxi antes. Chegou em casa, o abacaxi não estava bom. Ficou muito bravo e não dá para descontar, devolver o abacaxi. Semana que vem, na feira, o senhor volta lá de novo. Tem abacaxi de 100 e tem abacaxi de 50. Aí o senhor fala, vou levar o abacaxi de 100. E o senhor leva o abacaxi de 100. Chega em casa, corta e também não estava bom. Ou seja, o senhor não sabe comprar abacaxi. Então, eu não sei de onde saiu essa ideia, viu? Eu falei, lá no departamento de mídia da Macan, a gente tem um facão que a gente corta o abacaxi antes de comprar. Então dá para saber se o abacaxi de 50 vale 50 e o abacaxi de 100 vale 100. É assim, tão fácil. O homem pulou da cadeira, falou, senhor, muito bom, entendeu muito bem. Bom, resumo da conversa, virei diretor de planejamento, cuidei dessa conta e tantas outras e fiquei 5 anos na Macan e foi muito divertido, mas foi um caos curiosíssimo, viu? Não, evidentemente, os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o nosso podcast, o que parece, vão se lembrar. Este livro, lançado naquela oportunidade, em 2018, dia 29, pela comemoração dos 20 anos do clube. E há casos irreverentes, humorísticos, mas todos contados por amigos que conviveram durante vários e vários anos na atividade da comunicação publicitária, quer vendendo mídia, quer programando, quer criando, enfim, o livro é curioso. Só para lembrar um outro caso curioso, é o do Álvaro Almeida, que, numa brincadeira lá pelas tantas, foi pego de surpresa e por um não existente, mitológico fiscal de imposto de renda, e tinha que apresentar os documentos do imposto de renda dele daquele ano. E ele conta o caso, mas o título é do caramba. O título é assim, gozação de tirar o sono e dar caganeira. Mas são vários. Bom, né? São vários os casos. Esse que você contou... Eu me lembro um muito bom dessa história toda, do Alceu Gandini, até porque eu trabalhei com o Jens Ollensen, que era o presidente da Macan, jogava tênis, mas era um puta de um chato, louco, dinamarquês no último extremo, né? E ele dizia que a bola era fora no tênis. Bola fora! Bola fora! E isso virou quando ele perdia, né? Quando ele perdia, dizia que o cara jogou a bola fora. E isso daí, eu me divertia contando essas histórias. E são várias, como você falou, eu tenho o livro aqui comigo. A propósito, foi uma dedicação tua enorme em escrevê-lo, né, em criá-lo, né? Mas é fantástico, são histórias assim, causos que você não espera, né? O Zé Francisco com certeza vai contar um aqui. Com certeza. Meus amigos, eu estou aqui me deliciando com esse papo do Rossini com o Toninho Rosa. Muito bom recebê-lo aqui, Toninho. O Rossini pede para eu pedir um caos, mas não vou contar, não. Eu vou deixar o suspense, deixa para quem quiser conhecer mais causos, continuar acompanhando o O Que Parece, ou então adquirir o livro, que está lá na PP, pode ser comprado e você receber em casa. Eu queria usar esse espaço para enaltecer o Toninho Rosa. Acho que o Toninho, 22 anos atrás, quando ele assumiu essa bandeira de ver que o futuro seria um grande avanço da compra da web, ele de fato foi um visionário e ele está de parabéns. Na época, sabemos que ele enfrentou algumas barreiras porque ele falava de um discurso que não era apropriado para a época, né? Na época, os meios convencionais e tradicionais que imperavam os destinos da publicidade brasileira.
E aquilo trouxe algum desconforto para o Toninho, pelo que nós sabemos, mas ele está de parabéns, exatamente por tanto tempo antes conseguir verificar essa possibilidade do hoje que nós estamos vendo na nossa vida, acelerada pela pandemia. Mas, olha, fora de brincadeira, o livro está aí, maravilhoso, fez um grande sucesso, mas agora eu queria, Toninho, entrar num papo com você um pouquinho mais sério, se é que a gente pode dizer isso. Você, em 1998, lançou um livro absolutamente premonitório. O seu livro chama-se Atração Global, a Convergência da Mídia e Tecnologia. Esse livro, depois de 22 anos, e eu que tenho o hábito e necessidade de estar atualizado, de vez em quando passo pelas páginas dele para recordar o que você escreveu. Se você me permitir, nem sei se você vai se lembrar, mas tem um trecho aqui que você escreve isso daqui, olha, presta atenção. Hoje, já é possível comprar quase tudo ou mais um pouco na rede. As lojas virtuais estão se multiplicando, sinalizando que a web será um excelente canal para promover negócios, efetuar vendas e gerar lucro financeiro. A evolução desse novo segmento na web está favorecendo novos negócios para muitas empresas. E aí você entra em detalhes de pesquisa de dados, quantas empresas virtuais existiam na época e tudo mais. Agora, o que você disse é absolutamente verdadeiro e contextual. Como é que você enxergou isso há 22 anos? Olha, Rossini, você quer saber? Nem eu sei, nem faço ideia, viu? Porque foi uma série de análises e, de uma certa forma, houve uma oportunidade de eu me afastar um pouquinho, até porque, dando aula na ESPM, como você já citou, e como professor, eu tive a oportunidade de fundar a maior entidade de internet no Brasil, em 98, o IAB, né, o Interactive Advertising Bureau. Dessa maneira, eu fui muito exigido, porque você, como presidente da primeira entidade de internet no Brasil, e hoje absolutamente consagrada, foi muito questionado. Aí me fez essa questão de escrever um livro e publicar defesas, né, que estavam, de uma certa forma, previsíveis. E eu diria a você que foi um momento muito especial. Eu acho que a convergência da mídia com a tecnologia não terminou, né? Eu diria para você que os meios impressos já foram, de uma certa forma, englobados, né, pelo digital. Faltam os meios eletrônicos. Então, eu vejo o rádio já sendo, né, absolutamente incorporado, né, pelos sistemas de Spotify, entre outros, né? Nós estamos num podcast que já é resultado dessa convergência, né? Exatamente. E acho que falta, Rossini, e eu dizia isso, né? Usava muita expressão no livro de VOD, que era, na verdade, o vídeo on demand, né? Que é o que chegou agora com o Netflix e que, de uma certa forma, o mundo percebeu que a televisão será toda ela entregue por streaming, né? É o caso desse movimento enorme da Globo. Fico realmente feliz em ver a maior empresa de mídia no país tomando a decisão de atuar, né, no Globoplay e colocar a própria TV Globo em streaming, né, num sistema de assinatura, porque esse processo, o Sinil dizia, ele é mundial, ele não é regional, não é um país, não é uma televisão de um país, é uma televisão mundial. Sucesso da Netflix, mais de 190 países, ou agora a Disney Plus, né, ou Amazon, né, entre outras, que estão disputando uma questão global, mundial. É muito legal, é gostoso ver acontecer. Demorou um pouco, mas foi muito bom. Não, mas o que eu levantei aqui como tese era de que você, há 22 anos passados, teve a visão de que chegaríamos neste momento, que realmente chegamos, e me parece que é um caminho sem volta. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Por exemplo, é uma opinião pessoal minha por enquanto, mas eu logo vou me pronunciar de forma muito mais enfática. Eu acho que a operação de home office, de se trabalhar em casa com responsabilidade, obedecendo a legislação que está
em fase de formatação nova e tudo mais, para o negócio da propaganda, eu não acho que seja um bom negócio, pelo menos para algumas atividades. Por exemplo, criatividade, demanda um contato direto com o anunciante, com o departamento de marketing do anunciante, para que a campanha seja compatível, que haja a emoção engatilhada nisso. Do contrário, eu acho que fica um pouco difícil. Eu ouço agências dizendo que estão trabalhando em home office e por meio de hub. De vez em quando, todos se reúnem no mesmo instante para conversar. Mas me parece que não é suficiente. Qual é a sua opinião a respeito? Olha, eu concordo com você. Eu acho que o contato pessoal cria, né, uma interação que supera o lado do digital. Porém, tem uma coisa curiosa a respeito, né? Há limitações. Por exemplo, agora, com essa coisa da quarentena, do distanciamento obrigatório, né, você precisa de criar, né, alternativas para superar essa relação pessoal. E isso traz uma grande novidade. Olha, eu diria que o mundo está se virando muito bem, né, criando um modelo que eu acho até que a longo prazo, a longo prazo, vai ser um modelo. Ou seja, a gente não vai ter mais interação pessoal, não vai ser necessário, até porque é previsível, né, não agora, né, mas talvez há 22 anos, é previsível que você tenha holografia, ou seja, você vai conversar realmente com as pessoas e elas vão olhar você e você vai ter esse contato como você tem hoje. Só que... Toninho, tecnologia. Começa a escrever outro livro, Toninho, vai, pelo amor de Deus. Zé, você está quietinho hoje aí, não está falando nada, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Olha, Rossini e Toninho, eu acho que nós estamos caminhando, por tudo que nós temos visto, ouvido e lido, para uma coisa híbrida, para haver um misto de formas de trabalhar, seja em casa, seja em escritórios, e esse problema da interação é que é a grande pergunta. Será que o home office vai conseguir superar aquilo que já foi colocado aqui por nós, e foi repetido aqui, essa coisa do olho, da presença da palavra, de uma frase que às vezes se solta numa conversa, e quantas vezes isso é o suficiente para você desenvolver uma campanha. Agora, é uma alternativa necessária, acho que não temos volta para esse caminho, e só vamos torcer para que essa forma híbrida de trabalhar possa ser interessante para o desenvolvimento do negócio da comunicação. Eu acho que é isso. Vocês concordam? Eu espero que sim. Então, Toninho, eu queria voltar a falar com você a respeito justamente desse avanço da tecnologia. E você é um cara super ativo. Além de comandar o Ed News, que é um portal absolutamente indispensável no meio publicitário, no meio da comunicação, de um modo geral, você ainda preside a ABEND. Conta um pouquinho do que você está fazendo na ABEND hoje. Esse é um caso curioso, foi teoricamente assim, sem propósito, sem querer. A ABEND, a Associação Brasileira de Marketing Direto, acabou se tornando uma Associação Brasileira de Marketing de Dados. O mundo hoje vive de dados. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a ABEND, há uns bons 20 anos atrás, dizendo desse futuro, e depois fui convidado a fazer essa palestra no DMA, no Direct Marketing Association, e 2 vezes, uma na Flórida e uma no Mundial em New Orleans. O DMA mudou de nome. Ele, de Direct Marketing Association, virou Data and Marketing Association, ou seja, os dados se tornaram, de fato, o petróleo dessa nova economia, né? Então, eu achei muito interessante ter essa oportunidade de presidir uma associação de dados no qual você percebe que realmente tudo funciona através dos dados. Nós estamos agora mesmo no limiar, e a ABEND é protagonista da Lei Geral de Proteção de Dados, até porque coisas possíveis, interessantes ocorrerão e outras de uma consequência complexa, né? A inteligência artificial está chegando, né? Hoje você já conversa com uma máquina
sem saber que é uma máquina, é um computador, e essa evolução da tecnologia, ela toda vai ocorrer através dos dados. Então, essa participação que eu tenho atuado como presidente da ABEND, da Associação Brasileira de Marketing de Dados, é curiosa, porque me traz, eu sou voluntário, né, não tenho receita, me traz a oportunidade de aprender do que isso vai gerar, e não vai ser fácil. Tanto que nós estamos agora num dilema aí de criar essa autoridade, né, o governo brasileiro, né, nós estamos em setembro de 2020 e o governo brasileiro não sabe como criar essa autoridade que vai legislar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E o governo pergunta para a ABEND como é que está tratando o assunto, ou você tem que se autossugerir para participar dessas reuniões? Essa pergunta é maldosa, né? Eu estava falando de governo, né? De fato, a gente tem que se inserir, né? A desconfiança que eles têm, até o desconhecimento é grotesco, né? Então, você tem que se inserir e, evidentemente, usar, Rossini e Zé Francisco, de referências internacionais, né? Seguindo principalmente o modelo europeu, que vingou primeiro, e agora o americano, e, evidentemente, ela não tem saída, ou seja, haverá necessidade de se regulamentar. O governo não quer criar uma agência reguladora, ele quer criar uma autoridade. E isso é um processo complexo, porque criando uma autoridade, essa autoridade responde ao presidente. E quando uma agência, né, ela não responde ao presidente, ela é isenta de responder ao executivo. Toninho, você foi muito feliz numa frase que você falou aí, que dados é petróleo da economia. Isso realmente é hoje o que está acontecendo e acontecerá no mundo todo, e essa sua visão de transformar a ABEND de marketing direto para marketing de dados mostra o quanto atualizado você está procurando inserir nessa associação e, particularmente, eu procuro até fazer um apelo, dado a nebulosidade que esse assunto ainda tem, que essa associação seja mais procurada, porque vocês têm feito um trabalho de acompanhar o que vai acontecer com a Lei de Proteção Geral de Dados, e eu acho que a ABEND pode dar uma contribuição muito grande para muitas empresas que ainda não sabem o que vai acontecer, porque ninguém sabe mesmo o que vai acontecer. A própria indefinição do governo e a iniciativa privada procurando entender melhor o que essa lei quer dizer, mas a importância dos dados daqui para frente é incomensurável. Eu acho que esse trabalho tem que ser enaltecido e tem que ser valorizado daquilo que você vem fazendo na ABEND. Você concorda, Rossini? Concordo plenamente com você, Zé Francisco, mas ainda tenho mais dúvidas. E essa eu vou fazer para o Toninho agora. Toninho, escreva mais um livro. Agora, como é que o comportamento dos empresários do setor diante desse fato? Porque é um impasse. O processo tecnológico está evoluindo de tal maneira que não dá para esperar alguém lá em Brasília acordar e com disposição de tocar nesse assunto. Como é que os empresários estão fazendo? Uma boa pergunta, porque muita gente, Rossini e Zé Francisco, ficou aguardando, né, a aprovação da lei, que, como eu disse, ela foi aprovada, mas ainda não está válida, né, porque não tem uma autoridade que consiga legislar a respeito, ficou aguardando um momento de espera, vamos ver o que vai acontecer. Então, nesse aspecto, eu percebo que algumas empresas já estão se adiantando. Na própria ABEND, a gente criou um processo de legitimação, ou seja, junto com o escritório de advocacia do Dr. Vitor, da LGTSA, e junto com a BV, que é uma empresa que regulamenta processos, né? Criou um modelo no qual as empresas já podem ir certificadas, já vão se certificando, independentemente da lei estar atuando. Essa é uma fórmula que isenta processos, porque o processo é muito complexo. Na verdade, a multa para um caso apenas que foge
da regulamentação é de 50 milhões de reais. Um caso. Você quebra uma empresa se você não tiver um modelo, né, de atuação, de compliance. Pois é. Olha, nossos seguidores, nossos ouvintes, este é mais um episódio do podcast É o que Parece, aquele que sabe o que contar. E eu vou me permitir, na edição de hoje, em função até de termos iniciado nosso papo em cima de um livro, É o que Parece, que conta casos hilariantes, lembrar aqui uma frase que não é tão hilariante, é profunda, mas fala da amizade, do amigo, que é o nosso clube, o Clube dos 100 Amigos. Eu vou parafrasear... Rossini, pera só um pouquinho. Deixa eu, antes de me despedir dos nossos amigos, agradecer ao Toninho Rosa pela participação e lembrar que esse livro que nós hoje falamos várias vezes aí do É o que Parece, ele está à disposição na APP, na Associação dos Profissionais de Propaganda, que pode ser adquirido por telefone, por e-mail, e você recebe o livro e vai se deliciar com tantas histórias bacanas de tanta gente famosa que compôs esse livro 2 anos atrás. Volto para você agora. Pois é, Zé Francisco, eu vou falar a frase do dia hoje, mas antes eu queria te dizer o seguinte, este livro realmente entrou para a história e a gente nem esperava tanto sucesso assim. Aliás, eu vou me basear nele para a frase do dia de hoje. A frase do dia. Confúcio, que foi um pensador e filósofo chinês que viveu antes de Cristo, cerca de 550 anos antes de Cristo, que dizia, aspas, para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Fecha aspas. É isso, meus amigos. Muito obrigado por estar conosco em mais este episódio do É o que Parece, que se encontra em todas as plataformas, atuando da melhor forma possível e levar mensagens que, de certo modo, podem ser eficientes das suas decisões. Muito obrigado, pessoal. É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que Parece. Realização: Compasso Colab.